Os 5 piores alimentos na visão do Paulo Musi. Paulo, a gente sabe que a escolha dos alimentos ela é super importante, não só no que diz respeito da performance, mas da saúde como um todo. Existem questões culturais que envolvem a escolha dos alimentos, existem questões técnicas, existem a própria adesão ao plano alimentar. A escolha dos alimentos ela é muito importante em diferentes aspectos, né? Por isso que a minha pergunta é, os 5 piores alimentos na tua visão e com os teus argumentos, colocando em evidência aquilo que tu julga mais importante dentro da tua visão, seja ela técnica, seja cultural, seja, enfim, influência na tua rotina, o que tu enxerga aquilo como um malefício e os 5 melhores, e contrapondo isso, os 5 melhores alimentos no que diz respeito à palatabilidade, a versatilidade, né, o que gera também a adesão à dieta, a saúde, obviamente. E eu tô curioso para saber. Tu precisa pensar muito ou tu já tem assim, tu quer fazer de trás para frente? Tu quer fazer tipo Não, vamos fazer do ruim pro bom. Né? Do ruim pro bom. Do ruim pro bom. Pelo menos a gente começa a dar fica atento com isso. Então, dos alimentos que a gente sempre pensa que, fala, olha, isso daqui talvez seja melhor você abandonar, né? O primeiro deles com certeza é álcool, né? Todos os derivados de álcool, né? Não interessa se é destilado, não interessa se é fermentado, né? Porque o álcool ele também passa por essas ondas cíclicas de gente falar assim, olha, tal produto é bom, né? Como o gin, por exemplo, em um determinado momento, ele começou a ser bebida fit. Eu falei, fit eu não sei aonde. Não né? é fit. Nossa, você me conta agora? Mas... É que gin eu achei que era GYM. Se for esse gin, é bom, mas o gin mesmo, esse daí não tem nada. Ele tem um teor alcoólico super alto e, assim, ele vai entrar dentro daquilo que, por exemplo, um destilado comum faz. Whisky, pinga, qualquer que você escolher. Mas o que acontece com o álcool? Ele tem um grande problema que é, do ponto de vista de literatura científica, você não tem um artigo que fale sobre uma dose segura. Você não tem uma forma de consumir que torne ele seguro. Então, se você fracionar durante a semana, eu bebo um pouquinho todo dia. Então, a recorrência faz ele ser miotóxico. Não, eu bebo só de final de semana. O volume faz ele ser miotóxico. Então, qualquer a forma que se manifeste o consumo desse álcool, ela tende a ser deletéria. Ô Paulo, fora as respostas metabólicas indesejáveis que o álcool causa, também tem uma questão que quem consome álcool normalmente está inserido dentro de um contexto que normalmente já é um ambiente ruim, né? Normalmente quem consome álcool, por exemplo, pode se relacionar a isso à festa, à qualidade do sono, a alimentos ruins combinados com uma rotina ruim. Aí você está falando da repercussão do consumo do álcool, que é também um grande problema, né? Porque assim, você tem o efeito do álcool em si, né? Qual é o efeito do álcool? Na metabolização do álcool, ele é transformado em aldeído e depois em ácido carboxílico para ser absorvido. O álcool ele tem efeito tóxico, né, e lítico sobre célula. Então, o álcool, por exemplo, ele faz você modificar o que é célula, né, de revestimento de parede. Por isso que associa o uso da bebida com aumento de índice de câncer do sistema gástrico. A outra coisa é, o aldeído, esse é tóxico do ponto de vista metabólico, né, e ele tem um efeito muito tóxico no músculo. Mas o aldeído ele também guarda um outro efeito tóxico que seria no sistema nervoso central, que é, por exemplo, o sujeito que bebe muito, que fala que no outro dia ele acorda mal, com sensação de gosto de guarda-chuva na boca. Isso é o efeito neurotóxico do aldeído. E já o ácido carboxílico não tem problema nenhum. Mas quando a gente pega esse efeito da concentração do aldeído, né, você tem um aumento dos metabolismos de degradação muscular. Então, o MRF, SMAX, o ubiquitina proteassomo, é como se você ligasse uma chavinha de vamos destruir massa muscular. E dessa forma, você começa a, por exemplo, queimar no final de semana aquilo que você estimulou com tanta dificuldade para fazer ao longo da semana. E vamos conversar, né? Do ponto de vista de eficiência, o desenvolvimento muscular, né, é muito pouco eficiente. Se a gente for na literatura de novo, voltar, e você for perceber o quanto você consegue desenvolver de massa muscular ao ano,
é da ordem de 1,1 a 2,3 quilos de massa muscular. Quando você olha o quanto a gente sintetiza de músculo por dia, é da ordem de 25 gramas, ou seja, um scoop de whey. Né? Eu, você, mais ou menos isso que a gente sintetiza. E se você multiplicar isso por ano, você vai ver que são quase 10 quilos. Ué, mas o que aconteceu que a gente sintetiza o equivalente a 10 quilos de desenvolvimento muscular ano, mas a gente só retém de 1 a 2 quilos? Pois é, essa é a questão da eficiência. Imagina que é um mecanismo muito pouco eficiente e que ainda você vai bombardear com uma coisa que aumenta o nível de degradação muscular. E aí, isso daí é o efeito do álcool em si. Aí tem a repercussão do efeito do álcool, do efeito neurológico, que para mim é o mais importante. O álcool, ele funciona como se fosse um relaxante do sistema nervoso central. E um relaxante muscular em nível do sistema nervoso central. Isso quer dizer que a tua força no outro dia já vai ser parcial. E quando a força, né, é uma manifestação de capacidade física que é essencial para a hipertrofia. A gente precisa do volume, o volume é a questão principal, né, o quanto você consegue treinar, mas um treino de volume sem força é uma coreografia. Essa é a verdade. Então, se você perde lá, que seja 30% da sua força, né, e vai treinar no dia seguinte, você já não vai fazer mais. Você não vai estar treinando, você vai estar se esforçando. Segunda coisa é que o álcool, como ele é euforizante do sistema nervoso central, no dia seguinte, o que é o efeito rebote? Você tem um depressor. E uma das coisas que a gente mais tem falta, né, para treinar é a motivação. Né? Aquele momento do treino é uma coisa que você gosta de fazer, mas é um momento desconfortável. O treino não é confortável, ele é desconfortável. É que nós gostamos de treinar. Imagina você ter que enfrentar uma situação desconfortável com uma cabeça que está virada à chavinha da depressão, ainda que seja transitória. Sim. Né? E nessas condições... Aí vem as associações ao álcool. Então, você vai dormir mais tarde, o álcool atrapalha o sono. Ué, mas o álcool me dá um sono? Então, mas como é que você acorda no dia seguinte depois que você bebeu? Bem, tranquilo, refrescado, pronto para outra? É que dormir não significa que dormiu com qualidade, né? Exatamente. Não é que você fechou o olho e apagou que você fez a recuperação que o sono deveria. Igual aquela galera que fala, eu tomo cafeína e não me atrapalha, eu consigo dormir. Beleza, tu consegue dormir, e a qualidade do sono? E que o pessoal mede mal, por quê? Porque, na verdade, o jeito que você mede isso não é quanto você dorme, é como você acorda. Você acorda disposto. Porque se você não acordar disposto, né, isso daí já é o padrão que você tem que pensar. E outro problema complicado é que, quando você fala acordar disposto, se você se acostumou muito tempo a acordar indisposto, aquilo é o seu normal. Então, pode ser que você não acorde dando saltos de alegria, né? Mas também você não precisa acordar como se você estivesse se arrastando do sarcófago. Né? E às vezes você acha que se arrastar do sarcófago é normal. É muito comum, quando, por exemplo, tem viagem, né, a pessoa vira e fala assim, nossa, eu não aguento fulano de tal, ele acorda numa felicidade. Né? Isso daí é muito mais para... Não é que ele acorda na felicidade, é que talvez você esteja acordando numa tristeza que não era para ser. Né? E a gente tem que revisitar isso daí. Eu acordo do lado da Carol Saraiva todo dia, então eu não tenho motivo para ficar triste. E aí, Paulo, conseguisse argumentar bem do álcool, me convencer. Se eu ia tomar uma garrafa de vinho hoje, cara, eu já nem sei se eu vou. Ai, que bom. Eu acho que isso é a única coisa que pra gente, e pra gente, Edu, mesmo que a gente... O que é o problema assim, do indivíduo muito treinado quando ele consome álcool? Às vezes, ele fragiliza o tecido numa proporção em que a cabeça dele consegue manter o ritmo de treino. Só que um treino forte num tecido frágil é igual lesão. E aí você fala, mas e se for só uma tendinite? Tudo bem, arrasta uma tendinite por 1 mês, 2 meses. Sei bem o que é. Sabe? Pois é. Então, são coisas que a gente não recomenda. A outra coisa, açúcar, né? Por que o açúcar não é recomendável? Aí tu tá falando do segundo alimento. O segundo ruim, né? Segundo. Por que o açúcar ele não é recomendável? Bom, porque o problema é que a gente não consome alimentos com açúcar. A gente hoje praticamente consome açúcar na carcaça de algum alimento. Né? Então você vai ver os alimentos que contêm açúcar hoje, eles têm, a maioria da composição dele é açúcar. Então hoje você tem até aquela forma de broxar o cara antes de comprar, né? Alto teor em açúcar adicionado, alto teor em gordura adicionado. E eu achei isso ótimo. Não, ótimo. Porque quando você olha isso, você pensa 2 vezes. Você fala, opa, né? Você está olhando uma caixa de um chocolate, por exemplo, extremamente convidativo, mas que você olha lá uma pasta de uma Nutella, você fala, pô, vou comer isso. Pô, aquilo é 80%, 60%, sei lá, açúcar. Você está comendo açúcar flavorizado. Né? Na verdade, é isso. Né? E o problema é que quando você olha o que foi a história
história da alimentação das pessoas ao longo do tempo, não existia abuso do açúcar, Edu. Se você for para Portugal hoje, por exemplo, você vai ver que o doce do português é menos doce que o brasileiro. A gente tem culturalmente, essa coisa da satisfação aumentada. Então, o que começa a acontecer? Aquele açúcar não é suficiente mais. Quando você vai para os Estados Unidos, isso também se manifesta. E uma das coisas que é flagrante nos Estados Unidos é o que eles chamam do dilema das porções. Um muffin nos Estados Unidos, na década de 50, ele pesava 25 gramas. Um muffin nos Estados Unidos hoje pesa de 80 a 110 gramas. Para o paciente que se alimenta assim, ele sempre come um muffin. Mas você entende que ao longo de décadas, esse um muffin ele dobrou, quase triplicou de tamanho? Então, quando você começa a olhar a quantidade de açúcar consumido, aquilo começou a beirar um desequilíbrio causado pelo açúcar, que se você for olhar para qualquer macronutriente, né, você vai ter uma penalidade. Agora, o açúcar, a penalidade é maior. Por quê? Porque ele facilmente modifica o equilíbrio da sua insulina, o equilíbrio da sua glicemia. Né? Tudo bem, o álcool também causa resistência à insulina, né? Que isso é uma coisa que a gente não falou, porque o bebedor eventual, o cara que vai vai consumir o álcool uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né, ele teria que consumir uma quantidade muito grande para isso ter um grande impacto na parte metabólica dele. Agora, açúcar é todo dia. Sim. Então, todo dia você está empurrando mais a sua glicemia. Você está modificando a sua função de estabilização da sua glicemia, o equilíbrio do açúcar no sangue. Isso vai modificar o funcionamento do seu pâncreas, vai modificar o funcionamento do seu fígado, vai mudar o funcionamento da sua massa muscular. Ô Paulo, a gente sabe que todo carboidrato, o produto final é glicose, mas Exato. a gente não tem nenhuma necessidade de ingerir açúcar. Não existe, porque teoricamente você consegue glicose de todos os outros alimentos. Né? O açúcar ele é realmente um alimento prazeroso, palatável, que ele melhora a palatabilidade do alimento. Que você põe açúcar fica gostoso, fica Não, comível, eu falo né? no sentido de necessidade, porque existem muitas pessoas que falam, eu necessito de um chocolate, eu preciso, no sentido de necessidade, mas isso já é uma questão mais comportamental e aí já foge da questão técnica. Exatamente, que é outra coisa, né? A gente sempre falou, o açúcar é um vício, não é bem assim, não existe vício por comida, né? Porque você precisa viver. Né? Tudo que você precisa consumir para sobreviver, né? Não existe uma relação de vício. Aí o que tem o vício é o comportamento. Sim. Eu preciso da sensação de recompensa que o açúcar me dá. Então é isso que a pessoa tem necessidade. Então o que ela está comendo? Ela está comendo a satisfação que ela teria que ter em outra seara da vida dela. Certo. Mas o açúcar ele tem essa facilidade de descontrole. E o mercado não ajuda, porque tudo que tem açúcar tem muito açúcar. Tem um absurdo de açúcar. E quando você olha a química do que é a venda, né, chega a ser meio perverso. Porque, por exemplo, você pega de novo, comida nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos é doce. Você já parou para experimentar quando você, nas suas viagens, você foi comer fora da dieta? Quando você foi comer no lanchonete depois da competição? Não, lá é o melhor lugar para furar a dieta. Exato. Você vai comer uma carne, ela é levemente doce, porque tem açúcar no molho. E quase tudo tem molho. Até churrasco para eles tem molho. Barbecue, por exemplo, é doce. Molho barbecue é completamente doce. E assim, Paulo, tu pega a descrição dos ingredientes, o primeiro ingrediente, que é o que tem maior quantidade, é açúcar já. Sempre direto, açúcar. Mesmo que o negócio nem seja tão doce. Exato. Né? É formas de comer açúcar diferente. Então, como você tem esse grande estimulador da palatabilidade, né, ele faz isso, ele faz você comer mais do que você deveria, e aí é outra coisa, a questão da relação. E aquilo que você não está acostumado a comer, ou que tem um paladar que não é um paladar adocicado, você acaba não aceitando mais. Mas isso daqui não está bom. É que nem sal. Você está acostumado a comer comida muito salgada, quando tira o sal, você estranha absurdamente. Tudo bem que se acostuma em 2 semanas, né? Mas o primeiro contato é um contato desagradável. Ou seja, o açúcar fode com o teu paladar. Exatamente. E aí tu nunca mais vai achar vegetal gostoso porque ele não consegue competir com o açúcar. Exatamente. Terceiro alimento, Paulo. Eu acho que o terceiro alimento, na verdade, são os alimentos com alto teor de gordura. Né? Algum tipo específico? É difícil falar um tipo específico, Edu, porque aí tem 2 situações. Tem a situação do alimento in natura e tem a situação do alimento no preparo. O alimento in natura, um exemplo seria nuts. Sim. Né? Eu acho, ele é muito perigoso, nuts, porque o que acontece? Você pega um punhado, se tem 100 gramas, tem 600 calorias na tua mão. Sim.
Quer dizer, né, numa pessoa que está fazendo uma dieta lá de 2.000 calorias, 1.800 calorias, 2.200 calorias, cara, 600 calorias, cara, são... Pô, é um quarto da quantidade de caloria do cara. Aquele potinho na mesa de centro, na sala, assim, Puta. inofensivo. E não é Com inofensivo, certeza ali né? tem quase, talvez mais quantidade de calorias que tu precisa ingerir num dia inteiro. Né? Exatamente. E de um alimento só. E que você come de forma, como é que fala? De forma inconsciente, né? E Você não te passa, sacia, pega né? um Não pedaço, traz saciedade. porque não é esse o objetivo. Pode ver que, normalmente, os alimentos baseados em nuts, né? Como é que fala isso? Às vezes eu esqueço só, acho que eu tô ficando velho. Nuts, né? É nuts, né? Oleaginosos. Oleaginosas, perfeito, muito obrigado. Então, quando você tem esses alimentos baseados em oleaginosa, amêndoa, amendoim, castanha, nesse estilo alimentar, você come como se fosse um aperitivo, você come não como se fosse uma refeição. E tanto que é muito interessante que o nutricionista ele tem ferramentas para detectar isso. A primeira é o recordatório alimentar. Uhum. Agora, é muito interessante que às vezes a pessoa ela não coloca isso no recordatório alimentar, porque ela não conta isso como comida. E aí tem uma outra coisa, que é a pesquisa ativa, né? Que é o recordatório de frequência alimentar. Então, o nutricionista ele pergunta, você come batata frita na semana? Quantas vezes? Aí o cara, pô, é verdade. Você come amendoim na semana? Quantas vezes? Ah, é verdade. Castanhas de caju, quanto você come? Aí o cara, é verdade, coloca aqui. E isso acaba sendo um instrumento para o paciente, porque aí ele olha e fala, caramba, mas eu como tudo isso. E quando o nutricionista mostra para o paciente, fala assim, ó, isso que você está comendo de nuts, olha a caloria que você está ingerindo. Então, Paulo, na verdade, seria o teu terceiro alimento ruim, mas na verdade ruim no sentido de ele ser perigoso. Perigoso para o né? abuso. Até porque ele pode também ser muito bom dependendo do contexto, da necessidade e do manuseio, né? E aí você já me quebrou as pernas, porque na parte dos alimentos bons, ele é um que eu ia citar. Mas a gente vai chegar lá. A outra coisa é o preparo do alimento. Vamos supor, por exemplo, um filé de frango de 100 gramas. Um filé de frango de 100 gramas tem alguma coisa entre 120 e 130 calorias, tá? Aí vamos supor que em vez de você comer ele, né, grelhado, aí você vai no restaurante e coma ele a milanesa. Uhum. Quando você faz ele a milanesa, vamos tirar a caloria da farinha, né, mas ele tem uma capacidade de absorção de óleo de 30% do peso dele. Então ele tem lá suas 120 calorias nos 100 gramas, ele absorve mais 30 gramas de óleo. 30 gramas de óleo vezes 9 quilocalorias por grama são 270 calorias. Aquilo que era para 120 calorias, você transforma em 400. Uhum. Quer dizer, eu acredito, eu gosto de explicar para o meu paciente assim, falo, olha, o nutricionista tem uma moeda para comprar alimento para você. Uhum. E esse orçamento chama-se dieta. Então, quando o nutricionista ele faz um orçamento para você, ele te dá um orçamento, ele não só te dá o orçamento, tipo 2.000 calorias, mas ele te dá os materiais que você vai comprar e que você vai se sentir mais satisfeito. Então, quando você coloca, por exemplo, uma nuts, você tira um prato de arroz, feijão e carne. O que você prefere? Na hora que você está com fome, comer um prato de arroz, feijão e carne ou um punhado de castanha? Uhum. Se a pessoa ela não entende isso, aí não é o alimento que é ruim, na verdade. Né? Aí, o que é ruim é a escolha. Sim. Né? Uhum. Eu acho que, assim, tirando álcool e açúcar, né, que são coisas que a gente industrializou demais e faz abuso com frequência, não existe tanto um alimento vilão. Mas existem alimentos cujo uso pode sustentar um abuso e esse abuso possa se tornar prejudicial. Então, a gente começa com as oleaginosas, né? Ou então com os preparos, com grandes quantidades de óleo que faz a pessoa errar naquilo que é o balanço calórico do dia, né? Uhum. E aí a gente teria nossos quarto e quinto alimento. Eu acho que o quarto e o quinto alimento, na verdade, a gente pode traduzir por rotinas alimentares excludentes. Então, por exemplo, a pessoa que não come um tipo de macronutriente. Eu nunca como carne vermelha. Eu nunca como peixe. Eu nunca como... Por quê? Em primeiro lugar, porque o paladar ele é composto por variabilidade. Por mais que você goste, por exemplo, de purê de batata, você não vai conseguir comer todo dia pro resto da vida. Uhum. Por mais que você goste de ovo, você não vai conseguir comer o resto da vida todo dia ovo.
E essa variabilidade, ela vai fazer com que você tenha uma seguinte sensação de uma falsa saciedade. Então, você tinha que comer a sua marmita, por exemplo, de ovo e purê, que você está comendo 5 vezes por dia, porque é mais fácil de fazer, vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer. E não é porque você não tem fome. É porque aquilo você já não consegue mais ter acesso àquilo do ponto de vista, você não consegue consumir. Só que aí você começa a exacerbar um comer transtornado. Como eu não consigo comer isso, meu nível de fome aumenta até chegar numa situação de descontrole. E aí o que eu faço? Eu saio da dieta e como o que tem na minha frente a quantidade que é para satisfazer a minha ansiedade e não a minha fome. Então, de forma prática, essas dietas que são, né, que seria o quarto, ou excludentes de um tipo um tipo de macronutriente, né? Ou dietas que são excludentes de uma variabilidade de paladar. Certo. Tá? Você consegue, por exemplo, fazer, né, uma dieta vegetariana ser saudável, mas só com a ajuda de um nutricionista. E já existem diversos estudos que falam exatamente a mesma coisa. Você quer ser vegetariano? Beleza, mas você precisa de um nutricionista para equilibrar a sua alimentação. Se você olhar das pessoas que têm essa rotina, a maioria, e que não tem isso orientado por um profissional, elas estão fora do peso ou elas têm alteração no que são nos seus índices glicêmicos. Para garantir essa variabilidade, para garantir o acesso aos macronutrientes de forma distribuída, não Exato. consumir... Normalmente essas dietas assim, elas vêm carregadas de um excesso de macronutriente, carboidrato, pouca proteína, né? Então é no sentido do nutricionista conseguir fazer o orçamento de forma correta e apresentar para o paciente. Exato.